Imagine, na nebulosa costa da Irlanda, onde o Oceano Atlântico se choca contra os penhascos de Donegal, vivem pessoas cujos vasos sanguíneos carregam o sangue de um único homem que viveu há 17 séculos. A cada 6 homens, um carrega na sua cromossoma Y uma marca genética de um chefe medieval. E se eu lhe dissesse que, em todo o mundo, de Nova York a Sydney, existem 2 a 3 milhões de seus descendentes que nem desconfiam disso? Em 2006, geneticistas do Trinity College de Dublin concluíram um estudo de quase 800 cromossomas Y irlandeses. Os resultados literalmente explodiram a comunidade científica. Descobriu-se que 85% dos homens irlandeses pertencem a uma única linhagem genética. Hoje, iremos revelar um mistério que a terra irlandesa guardou por 1700 anos. Hoje, discutiremos 4 pontos-chave. Primeiro, você conhecerá o enigmático haplogrupo R1b, M269, que domina entre 85% dos homens irlandeses. Este é um recorde europeu absoluto de concentração de uma única linha genética. Em segundo lugar, iremos desvendar o mistério dos haplótipos modais irlandeses, a assinatura genética de uma antiga dinastia que, através do poder e da poliandria, espalhou seus genes por toda a ilha. 1 em cada 5 habitantes do Noroeste carrega essa marca. Em terceiro lugar, vamos rastrear as linhas maternas dos irlandeses até 15 mil anos atrás, aos refúgios ibéricos, onde os ancestrais dos modernos irlandeses sobreviveram ao máximo da última era glacial. E, finalmente, veremos como os vikings e os colonos ingleses deixaram suas impressões genéticas, datadas com precisão até décadas específicas. E no final, eu falarei sobre uma descoberta. Cerca de 2% da população de Nova York, com raízes europeias, carrega um antigo haplótipo irlandês. O eco genético da Irlanda medieval ressoa nas ruas de Manhattan. Nas últimas 2 décadas, a genética populacional virou de cabeça para baixo nossa compreensão sobre a origem dos povos europeus. O DNA tornou-se uma máquina do tempo, permitindo um vislumbre do passado com precisão de gerações específicas. Para a Irlanda, isso é especialmente importante. A ilha, isolada pelo Oceano Atlântico, preservou em seu genoma os rastros de eventos que foram apagados por migrações subsequentes no continente. Cada irlandês é uma crônica viva, cujas células registram a história desde a era glacial até os dias atuais. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo suas raízes irlandesas através de testes de DNA. E muitos se surpreendem ao descobrir que aquilo que consideravam lendas familiares é confirmado pela genética com precisão matemática. Em 2017, após a publicação do Atlas de DNA irlandês, cientistas criaram um mapa genético detalhadíssimo da ilha. Eles a dividiram em 10 clusters distintos e dataram eventos históricos até décadas específicas dos séculos 17 e 18. Você sabia que os cromossomas Y irlandeses guardam vestígios de um antigo fluxo migratório? O haplogrupo R1b-hífen, M269, demonstra um gradiente de frequência, aumentando do Oriente Médio para o noroeste da Europa, alcançando o máximo absoluto na costa oeste da Irlanda. Imagine, praticamente 9 em cada 10 irlandeses, por linha paterna, pertencem a esse haplogrupo. É como um assentamento milenar que se propagou por todo o continente e parou diante do oceano. Aqui está um fato surpreendente. Nos condados ocidentais da ilha, a concentração atinge valores recordes, criando uma paisagem biológica única. A ilha tornou-se uma cápsula do tempo, onde a herança paterna permaneceu em quase sua forma primitiva.
Migrações posteriores praticamente não perturbaram essas terras. Mas dentro desse haplogrupo dominante, os geneticistas descobriram algo completamente incomum que irá reverter nossa compreensão da história irlandesa. Aqui estão as estatísticas da ilha. O estudo revelou um padrão geográfico claro na distribuição do haplogrupo R, 1b M269. 85% é um número geral, mas oculta uma desigualdade importante. As terras ocidentais da ilha mostram os máximos de fixação. Aqui, o antigo perfil genético foi preservado de forma mais completa, protegido pelo oceano de influências externas. As terras do noroeste também mostram indicadores extraordinariamente altos. Essas áreas permaneceram isoladas por séculos, o que conservou a composição original. Um cenário completamente diferente é visto na costa leste. As terras que tinham conexões marítimas com as regiões vizinhas apresentam valores mais baixos. Aqui, a influência de migrações subsequentes é perceptível. Viu o padrão? Quanto mais longe do continente, mais forte a memória genética dos primeiros colonizadores foi preservada. Mas isso é apenas o começo da história. Aqui estão os números concretos para a sublinha mais intrigante. Dentro do R1b, os pesquisadores descobriram um haplótipo especial, chamado haplotipo modal irlandês, ou IMH. E sua distribuição é simplesmente impressionante. Na Ulster, a frequência do IMH é de 21,5% da população masculina. 1 em cada 5 homens carrega essa assinatura genética específica. No Connacht Ocidental, o índice atinge cerca de 20%, praticamente valores idênticos. Aí está Munster, no sul, mostrando cerca de 15%, visivelmente mais baixo. Leinster, no leste, apresenta apenas 10%, que é metade do valor. Viu o padrão? A concentração do IMH segue precisamente a geografia dos antigos reinos celtas, especialmente a dinastia Uí Néill, que governou as terras do norte. Esta sublinha não fala apenas sobre migração, mas sobre poder e herança do trono. Aliás, um fato histórico curioso sobre a dinastia Uí Néill. Crônicas medievais irlandesas afirmavam que o rei Nial dos 9 reféns tinha muitos filhos, que se tornaram os fundadores de casas nobres em todo o norte da ilha. Historiadores sempre consideraram essas crônicas como uma típica mitologização medieval do poder, um exagero da grandeza da dinastia, como se cada rei quisesse enaltecer sua linhagem até um ancestral lendário. Mas em 2006, a genética literalmente trouxe à vida os antigos textos. A análise filogenética do IMH mostrou uma estrutura de disseminação estelar. Um ou vários fundadores e inúmeras linhas que se espalharam rapidamente. Exatamente como descreveram os cronistas. As antigas crônicas receberam uma confirmação científica inesperada. Descobriu-se que os registros medievais registravam uma genealogia real, simplesmente expressa na linguagem de seu tempo. Lendas se tornaram história. E isso nos leva à próxima parte da história. Rastreamos as linhagens paternas. Vimos como os genes foram transmitidos de Nial e seus contemporâneos através dos milênios. Mas isso é apenas metade do quadro. A cromossoma Y conta a história dos homens, conquistadores, reis, dinastias. Mas e as mulheres? Afinal, cada pessoa recebe DNA, a mitocondrial, exclusivamente da mãe. E é aqui que começa a parte mais interessante. Se as linhagens paternas apontam para um pequeno grupo de fundadores, as linhagens maternas devem demonstrar um padrão semelhante, certo? A lógica sugere essa conclusão, mas a genética nem sempre segue a lógica.
Pronto para uma estatística chocante? O que os pesquisadores descobriram nas linhagens maternas reverte completamente a noção de assentamento da ilha. Prepare-se para a surpresa. Aqui estão os números concretos que deixarão você tonto. Um estudo de 2004 analisou o DNA mitocondrial de 300 irlandeses, e a imagem foi completamente oposta às linhagens paternas. Os cientistas descobriram 155 haplótipos diferentes. Isso significa que 52% das irlandesas têm uma linhagem materna única. Em comparação, entre os homens, um único haplótipo dominou o país. Nenhum padrão predominante, nenhum grupo de fundadoras. Além disso, mesmo entre o leste e o oeste da Irlanda, não há diferenças nas linhagens femininas, ao contrário das masculinas. E a datação dessas linhagens remonta a 15 mil anos, milênios mais antigas do que as paternas. Resulta que a população feminina foi formada por ondas gradativas de diferentes fontes, enquanto a masculina remonta a um número limitado de fundadores. Agora, vamos entender o que aconteceu na terra irlandesa ao longo dos milênios. Cerca de 4.500 anos atrás, no início da Idade do Bronze, pessoas portadoras do haplogrupo R1b-hífen M269 chegaram à ilha. Arqueólogos chamam isso de revolução. Surgiram ferramentas de metal, os rituais de sepultamento mudaram, novas habitações foram formadas. A análise de DNA, antigo de sepulturas da Idade do Bronze, mostra uma mudança populacional acentuada. Os antigos agricultores neolíticos, construtores de Newgrange, praticamente desapareceram da crônica genética. Um estudo de 2016 confirmou: uma troca genética em larga escala ocorreu durante a transição para a Idade do Bronze. Mas aqui está o paradoxo que intriga os cientistas. Os famosos celtas, considerados a base da identidade irlandesa, apareceram muito depois, na Idade do Ferro. E a genética mostra algo inesperado. Não houve nenhuma migração celta em massa. A língua e a cultura céltica se espalharam sem um fluxo significativo de novos povos. O perfil genético dos irlandeses foi formado há 2.000 anos antes dos celtas. Mas aqui está o que realmente explode a mente. Em 2016, cientistas extraíram DNA de um sepulcro da Idade do Bronze com 4.000 anos e descobriram uma bomba genética. O homem portava a mutação C282Y, que causa hemocromatose, uma doença de acúmulo excessivo de ferro. E agora, atenção, a frequência dessa mutação entre os irlandeses atinge de 10 a 11%, a maior taxa do mundo. A Irlanda é a líder mundial na prevalência de hemocromatose. No restante da Europa, a taxa não ultrapassa 2%. Assim, os modernos irlandeses herdaram diretamente essa característica de um homem que viveu 40 séculos atrás. A linha genética não foi interrompida ao longo de 4.000 anos. Daniel Bradley, do Trinity College, chama isso de prova direta da continuidade entre a antiga população da Idade do Bronze e os modernos irlandeses. Aquele migrante deixou descendentes que vivem na Irlanda hoje, carregando seu DNA em cada célula. E agora, o mais surpreendente. O mesmo estudo descobriu outra bomba genética: a mutação de persistência da lactase, a capacidade de digerir leite na idade adulta. Hoje, a Irlanda apresenta o máximo mundial por esse critério. Para comparação, no sul da Europa, essa taxa varia de 15% a 50%, na Ásia, menos de 5%. Como o estudo mostrou, a Irlanda exibe máximos globais na frequência de persistência da lactase.
Os irlandeses herdaram dos migrantes das estepes não apenas os genes, mas também a capacidade biológica de consumir produtos lácteos, à base da dieta dos pastores. Ambas as mutações, C282Y e a persistência da lactase, chegaram a 4.000 anos, simultaneamente. A relação entre a antiga pecuária e a biologia moderna é evidente. Os migrantes das estepes literalmente mudaram o que os irlandeses podem comer hoje, deixando um legado em cada copo de leite. Um fato curioso contemporâneo: a Irlanda consome mais produtos lácteos per capita do que quase qualquer outro país do mundo, cerca de 130 litros de leite anualmente. Isso não é uma casualidade cultural, é a genética em ação. A capacidade de digerir leite, herdada dos pastores das estepes há 4.000 anos, tornou a indústria láctea a base da economia irlandesa. Manteiga e queijo irlandeses são exportados para 140 países, e a hemocromatose, aquela mesma mutação, C282Y, se tornou a doença genética mais frequentemente diagnosticada na Irlanda. 1 em cada 5 irlandeses é portador da mutação. Médicos irlandeses verificam os níveis de ferro no sangue com mais frequência do que em qualquer outro lugar do mundo. A antiga bomba genética da Idade do Bronze se transformou em estatísticas médicas modernas que afetam a saúde hoje. Agora, vamos olhar o mapa genético do noroeste da Europa. A distribuição do componente das estepes apresenta diferenças impressionantes. Na Irlanda, a mistura das estepes atinge cerca de 30%, na Escócia de 30% a 35%, na Inglaterra de 25% a 30%, no país de Gales de 28% a 32%, na França de 20% a 25%, na Espanha de 15% a 20%. Viu o padrão? Quanto mais a oeste e ao norte, mais forte o rastro genético das migrações da Idade do Bronze. Mas o que é mais interessante é o haplogrupo R1b. Na Irlanda, sua frequência atinge 82%, na Escócia 70%, no país de Gales impressionantes 92%, na Inglaterra 67%, na Espanha 68%. Isso coincide praticamente com a distribuição das línguas célticas na antiguidade. A genética confirma o que os linguistas suspeitaram por séculos. Os celtas não são apenas uma comunidade cultural, mas um verdadeiro parentesco biológico enraizado na Idade do Bronze. Uma história que dá calafrios. Em 2020, uma equipe liderada por Lara Cassidy, do Trinity College, investigou restos de Newgrange, um complexo monumental da Irlanda, construído há 5.000 anos. O DNA de um homem da Câmara Central, o lugar mais prestigioso, revelou algo chocante. Ele era produto de incesto de primeiro grau, uma união entre irmão e irmã, ou pai e filha. Esses casamentos são extremamente raros na Europa antiga. Na Irlanda neolítica, existia uma elite que praticava incesto para manter o poder, como os faraós egípcios ou os governantes Inca. Newgrange revelou-se uma sepultura dinástica. A arquitetura monumental e a exclusividade genética estão ligadas. Apenas a elite poderia construir tais estruturas e violar tabus. Então, o que aprendemos sobre o DNA dos irlandeses? A história do genoma irlandês é a história de 3 grandes migrações. Primeiro, vieram os caçadores-coletores de pele escura e olhos azuis. Depois, os agricultores neolíticos da Anatólia trouxeram a agricultura e construíram Newgrange. Mas a mudança mais dramática ocorreu há 4.000 anos, quando os pastores das estepes trouxeram 1/3 do genoma dos modernos irlandeses, junto com sua língua, tecnologias e características genéticas.
Esses migrantes mudaram significativamente o patrimônio genético da ilha. Os modernos irlandeses carregam a herança dessas três ondas, mas os pastores das estepes deixaram a marca mais profunda. Desde a hemocromatose, a capacidade de beber leite, da prevalência de R1b até a elite dinástica, cada característica conta a história das antigas migrações. Agora, pensem sobre isso. Se os genes herdados dos pastores das estepes há 4.000 anos ainda afetam nossa capacidade de beber leite ou nossa predisposição à hemocromatose, que legado genético deixaremos para as futuras gerações? Na era da globalização, estamos criando um novo mapa genético do mundo. Talvez, em 1.000 anos, cientistas estudarão o DNA das pessoas do século XXI e verão nele os vestígios do grande caleidoscópio da era da internet. A história do genoma irlandês nos lembra que a migração não é uma anomalia, mas a norma da existência humana. Cada um de nós carrega em si a memória das viagens de nossos ancestrais, dos encontros entre povos, das trocas culturais e genéticas. O DNA é uma narrativa que se estende por milênios, registrada em cada célula. E agora, sobre o que eu prometi no começo. Lembre-se do marcador genético que liga os irlandeses a povos longe no leste. Falo do haplogrupo R1b, que atinge 82% na Irlanda. Mas aqui está o que é surpreendente. Ele não surgiu na Europa. Cálculos genéticos mostram que o ancestral comum de todos os portadores de R1b viveu há cerca de 20.000 anos na Ásia Central, na região do Altai ou na Sibéria do Sul. De lá, seus descendentes migraram para o Ocidente, através das estepes. Hoje, uma alta frequência de R1b pode ser encontrada não apenas entre irlandeses e bascos, mas também entre os Bashkirs, nos Urais. Um irlandês de Dublin e um Bashkir das estepes russas carregam na sua cromossoma Y a lembrança de um ancestral comum da Ásia. Coincidência? Ou o mais antigo caminho da humanidade, registrado nos genes? A interpretação fica a nosso critério. E o que você acha? Essas descobertas mudam sua opinião sobre a história irlandesa? O que é mais importante, a herança cultural ou o código genético? E talvez, entre vocês, haja descendentes de emigrantes irlandeses? Escrevam nos comentários. E por último, você sabia que a diáspora irlandesa conta com cerca de 80 milhões de pessoas, 16 vezes mais do que a população da própria Irlanda? Desde a América até a Austrália, da Argentina até a África do Sul, milhões de pessoas carregam os genes irlandeses. E cada uma delas é um testemunho vivo dessas antigas migrações das quais falamos. A história continua.